everyone! Hello, amazing students! Olá para todos, olá estudantes maravilhosos! I am your English teacher, eu sou sua professora de língua inglesa e hoje nós vamos trabalhar com exercícios. O material de vocês aí no Moodle tem as atividades de fixação e é importante a gente dar uma conferida e até gabaritar juntos. Então vem comigo, dá uma olhada aí na tela em linguagens, códigos e suas tecnologias, terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. Nós vamos fazer as primeiras atividades de fixação, que está com o título de atividade de fixação 1. Nas atividades, nós vamos trabalhar principalmente fixar o conteúdo, ou seja, tudo aquilo que vocês viram, fosse nos vídeos aí na plataforma, fosse na fala do professor que acompanha vocês. A gente vai ver como que vocês fixaram esse conteúdo e com toda certeza reforçar o conhecimento adquirido. Então, o exercício não é só para cansar a cabeça da gente, não. É para a gente fixar o conhecimento. O nosso cérebro, ele precisa que a gente reforce, que a gente faça mais de uma vez para criar caminhos desse conhecimento, não só ser adquirido, mas ele se fixar. A nossa memória, ela só entende que uma coisa é para permanecer nas nossas lembranças se ela for utilizada. O nosso cérebro ele é como se fosse um supercomputador. Se eu não utilizo aquela informação, se ela entrou uma vez e não teve mais utilidade, meu cérebro entende que ele não precisa guardar aquilo. Então, fazer exercício reforça o conhecimento e ativa os caminhos de memória. Atividade 1. O tema da atividade 1 nos exercícios de fixação é a formação da língua inglesa, porque a nossa primeira parte aí foi uma história da língua inglesa, como que essa língua evoluiu, o que se misturou na língua inglesa lá nos primórdios para ela se tornar o que ela é hoje. Então, a primeira atividade, ela fala sobre a formação dessa língua. Questão: sobre a formação da língua inglesa, podemos afirmar que temos alternativas, 5 alternativas e só uma correta. Existem muitas palavras na língua portuguesa na estrutura do inglês? Existem muitas palavras do português? Será que é isso? O inglês é formado somente pela língua germânica dos povos invasores? Dica da prof, dica da teacher. Cuidado com questões que têm essa palavrinha, somente. Isso aqui é digno de atenção. Apareceu a palavra somente, fica esperto porque pode dar ruim. Então, ó, deixa essa reservada. Esse somente aqui, ele já é um mau presságio. Trata-se de uma língua pura, não tendo interferências de outras línguas. Existe alguma língua no planeta que seja pura, que não teve interferência de outra língua? É claro que não, a não ser que você esteja falando de uma comunidade totalmente isolada que ainda não foi descoberta, que não teve contato com nenhuma outra civilização. Se uma comunidade, seja ela indígena ou africana ou em qualquer lugar do mundo, se teve contato com uma outra tribo, já teve influência da outra língua. Então, esse negócio de língua pura também não existe. Teve influência apenas da língua francesa? Outra palavrinha aí, que se ela apareceu, você já descarta. Somente, apenas, são palavras-chave. Apareceu, 99% de chance de estar errada a alternativa. Sofreu grande influência do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Essa é a que mais faz sentido. O português é uma língua tardia. O português ele vai nascer da mistura do latim com o galego, com o galaico, com o provençal, até formar o galaico português. Então, o português ele é muito mais novo do que o latim. Ele tem uma influência tardia. Então, a língua que vai influenciar o inglês é principalmente o latim. Por que o latim? Porque a expansão do Império Romano chegou até a região dos saxões, porque a religião cristã
ela teve uma influência muito grande nesses povos. O francês, que vem do latim, vai influenciar esses povos. Então, a principal influência no inglês de língua estrangeira é o latim, ó. Sofreu grande influência do latim, que era a língua oficial do Império Romano. E o latim vai ser mãe do português, vai ser mãe do francês, das línguas hispânicas, certinho? Então, essa influência do latim vai dar origem às primeiras palavras cognatas, as palavras que, por terem a mesma raiz que o português, se parecem com o português, na escrita, no significado e na pronúncia. Por quê? Porque elas têm a mesma origem lá no latim. Gabarito, letra E. Próxima questão aí das nossas atividades de fixação é sobre origem das palavras. Lembra que eu acabei de falar? A língua latina é base para muitas palavras que usamos no nosso português e que existem em inglês devido à influência do Império Romano. O inglês também foi influenciado pelas línguas germânicas. Então, o inglês ele é parente, por exemplo, do alemão. Foi influenciado pela língua anglo-saxônica, que contribui para algumas semelhanças, certo? Continuando aí. Palavras parecidas em português e inglês podem ser de origem anglo-saxônica, germânica, francesa, latina e grega. Por quê? Porque nós pegamos emprestado tardiamente algumas palavras saxônicas, algumas palavras do inglês. Por exemplo, nós pegamos a palavra show, nós fizemos o caminho inverso. O inglês pegou palavras emprestadas do latim lá na sua base. E nós, com o desenvolvimento tecnológico, pegamos palavras do inglês emprestadas. Então, nós temos palavras de origem anglo-saxônica no português, que vão gerar palavras cognatas, mas são palavras novas, neologismos. Língua germânica, mesma coisa. Nós pegamos já emprestados do inglês palavras que eram de origem germânica. O português do Brasil foi muito influenciado pelo francês. Nós temos muitas palavras de origem francesa dentro do nosso português. Então, alguma coisa do francês também vai dar origem a palavras cognatas, principalmente do latim e um pouco da língua grega. Mas a principal fonte de palavras cognatas é a nossa língua latina, certo? O latim lá de Roma. Questão 3, palavras cognatas. As palavras parecidas em inglês e português são chamadas de... Não tem nem o que pensar, gabarito letra D, palavras cognatas. Então, principal influência que tem no inglês que vai gerar palavras cognatas, palavras que vieram do latim. Palavras que vieram do latim, que se parecem com o português, na escrita, na pronúncia e no significado, eu vou chamar de cognatas, letra D. Vamos continuar aí. Dentro do material de vocês, como não poderia deixar de ser, tem texto para vocês trabalharem. Textos, eles nos ajudam principalmente a aumentar o nosso vocabulário, a melhorar a nossa compreensão gramatical e, junto com os textos de língua portuguesa, melhoram a nossa leitura e compreensão de texto. Não é porque um texto está em inglês que não existe questão de leitura e compreensão. Então, nem tudo é gramática pura. Então, dentro do material de vocês, lá nas questões, tem um texto sobre internet e redes sociais. Como é um texto grande, eu separei ele frase por frase. Então, não vai aparecer o texto aqui no meu slide em formato de bloco. Mas ele é o mesmo texto que tem aí no material de vocês. Internet, e-mail and social networks. Esse texto, a gente vai trabalhar ele frase a frase, combinado? Então, vem aqui comigo. The internet is powerful tool and it's used for several things. Eu marquei em negrito na primeira frase do texto da questão
justamente as palavras que eu considero importantes vocês terem. Dica da professora: pega uma página aí do seu caderno, uma folha em branco e faz um pequeno glossário, um vocabulário. Vai te ajudar bastante na hora de fazer as questões. Ah, já fez, estou só corrigindo, professora. Perfeito, não fez ainda? Pega as dicas, anota essas palavrinhas e pode te ajudar bastante na hora de fazer a avaliação aí também. Vai que alguma coisa cai desse vocabulário. Olha aí. The internet is a powerful. Powerful significa poderosa. Tool, ferramenta. Então, a internet é uma ferramenta poderosa usada para several things, para diversas coisas. Ou seja, não é uma frase tão difícil da gente apreender o significado dela. Porque eu tenho uma série de palavras que já são conhecidas. Por exemplo, internet todo mundo já conhece. Used, parece a palavra usar, é uma palavra cognata. Então, a internet é palavrinha nova. Powerful, poderosa. Tool, ferramenta. E é usada para diversas coisas. In the world of labor, having an email or belonging to social network can be very useful when searching for new professional horizons. Frase grande, hein, professora? Palavrinhas que eu indico aí para vocês colocarem no seu glossário. World of labor. O que é isso aqui? World, eu traduziria como mundo. World of labor é o mundo do trabalho. Então, dentro do mundo do trabalho, in sempre vai indicar uma coisa dentro da outra. Dentro do mundo do trabalho ou no mundo do trabalho, having an email or belonging to a social network, ter um e-mail ou ter uma mídia social. Can é o verbo que indica possibilidade, habilidade. Pode ser muito útil quando searching, pesquisamos ou procuramos por novos horizontes profissionais. Isso é uma verdade. Quem tem um perfil aí numa rede social, principalmente redes especializadas em currículos como o LinkedIn, dependendo do tipo de emprego que está procurando, ajuda bastante, porque o empregador vai lá e puxa o seu currículo. Quem está no meio acadêmico tem um perfil muito provavelmente lá no currículo Lattes, onde a pessoa vê todo o seu histórico de estudo, que faculdade que fez. Então, nós estamos sempre em algum tipo de social network. E dizer que o Lattes não é uma social network é bobagem, porque é também. Toda rede que conecta informações, que conecta pessoas, é uma social network. A diferença é que tem redes profissionais como o LinkedIn e o Lattes e tem redes de entretenimento como o Instagram. Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem aqui é que eu marquei alguns verbos. Vamos lá, borracha. Eu marquei aqui. Nossa, eu prefiro 1000 vezes o Google Apresentação. Nesse aqui eu apanho pra caramba. Volta. Eu marquei aqui para vocês. Vamos de novo tentar apagar esse rebelde. Borracha. Foi. Eu marquei para vocês 2 verbos, porque esses são ótimos para deixar o pessoal com dúvida. Eu traduzi having e belonging como ter e pertencer. Mas lá nas nossas aulas do começo do ano, vocês devem se lembrar que eu falei do sufixo ing. O ing ou ing é o nosso present continuous.
Em situações tradicionais, no dia a dia, eu traduzo palavras como having, como tendo, e belong, pertencendo. Então, em inglês, eu digo que tendo um e-mail e pertencendo a uma rede social pode ser muito útil, mas está vendo que em português não soa tão bem essa ação contínua? Então a gente toma uma liberdade extra para traduzir como ter e pertencer. Nesse caso em especial, porque senão a frase ia ficar muito esquisita, ia soar estranha para o ouvido de um brasileiro. Mas, normalmente, palavras em inglês que terminam com ing, elas são traduzidas com o final endo ou ando. Então, having, a tradução literal é tendo. Tendo um e-mail, tendo uma rede social, pode ser muito útil para pesquisar ou para quem está procurando por novos horizontes profissionais. Email is an abbreviation for electronic mail. Essa aqui tá facinho, nem precisava traduzir. E-mail é a abreviação para electronic mail, ou seja, mensagem eletrônica. It works like the traditional mail, but faster. Like aqui é outra palavrinha boa da gente prestar atenção. Normalmente, a palavra like significa gostar. I like you, eu gosto de você. I like chocolate, eu gosto de chocolate. Mas nesse caso, a palavra like significa parecer. Então, nessa frase aqui eu estou dizendo que it works funciona como, ou seja, semelhante ao correio tradicional mail, mas mais rápido, but faster, mais rápido. Então, o electronic mail, que é o e-mail eletrônico, ele é a mesma coisa do e-mail tradicional, só que o mail tradicional, sem o E na frente, eu chamo de correio, é quando a gente mandava cartas. Então, mail, correio, e-mail, electronic mail, o e-mail virtual, mensagem virtual, a mensagem pela rede internet. Social networks are virtual networks where people can find old and new friends, share pictures and information. Example, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc. Palavrinha que a gente está falando há um bom tempo. Network significa redes. As redes sociais, a gente acrescenta os sociais aqui para não parecer aquela rede de pesca, networks. Na verdade, seria a rede de trabalho, a gente traduz como rede social. Social networks are virtual networks, ou seja, redes sociais ainda são redes virtuais. Observaram aí o pulo do gato? Vamos de novo para ficar fácil de entender. Vem comigo. Ó, network, rede. Social network, rede social. Network, rede. Virtual network, rede virtual. Então, redes sociais são redes virtuais, local que as pessoas podem ter a possibilidade, a habilidade de encontrar, can find, podem encontrar, velhos and new e novos amigos. Share, ou seja, pesquisar, procurar, compartilhar fotos. Pictures não são só fotos, é qualquer imagem. Pictures, aqui eu traduzi como fotos, mas vale para qualquer imagem. Por exemplo, Pinterest é uma rede só de compartilhamento de pictures, de imagens. Então, compartilhar imagens, information, informação. Aí ele vai dar um exemplo de várias redes sociais. Facebook,
Instagram, WhatsApp, Twitter. Existem social network specific. Olha só, específicas. Então, existem redes sociais específicas para professional relations, relações profissionais. Então, o texto ele não é um texto grande, fizemos a leitura frase por frase, agora fica fácil responder a questão. Opa, voltei um passo atrás, vamos lá. Identificação das palavras cognatas, palavrinhas aí retiradas do texto. Marque a opção abaixo em que todas as palavras retiradas do texto são cognatas, cognates. Então, eu tenho aí several, network, e-mail, virtual e friends. Posso dizer que tem palavras cognatas nessa alternativa? Tem, mas não são todas. Por exemplo, network parece com rede? E-mail parece com correio? Então, ó, não são todas cognatas. Used, pictures, Instagram, example, powerful. Tem palavras cognatas? Tem. Tem used, example. Instagram pega aquela regra que eu falei para vocês. É uma palavra de origem inglesa que nós pegamos emprestada, é um empréstimo linguístico. Se eu forçar a barra, eu posso dizer que ela é cognata, porque a gente utiliza a mesma palavra que os falantes de língua inglesa. A gente não tem uma palavra própria para essa rede social. Mas pictures não, powerful não. Agora eu tenho used, social, professional, electronic e information. Eu acho que aqui foi bingo, ó. Vamos ver o gabarito? Letra C. Used, usado, social, social, professional, profissional, electronic, eletrônico, information, informação. Na D, por que a D não está certa? Porque eu tenho aí, ó, several. Several não é uma palavra cognata. E na letra E eu tenho a palavra mail. A gente não utiliza aqui no Brasil a palavra mail sozinha. Eu utilizo e-mail como uma palavra importada do inglês, como um empréstimo linguístico, mas eu não utilizo a palavra mail sozinha. E a gente só utiliza a expressão e-mail no ambiente virtual. Todas as outras correspondências nossas são correios e correspondências. Então, não pode ser considerada palavra cognata. Depois das palavras cognatas, nós temos os falsos cognatos, porque nem tudo é um mar de flores, né? Da mesma forma que eu tenho palavras de origem latina que se parecem com o português, eu tenho palavras enganadoras. Eu vou chamar isso de false friends ou fake friends. Por que fake? Porque elas parecem, mas não são. Elas nos enganam. É tipo uma fake news, uma notícia falsa. Então, os fake cognates ou false friends são palavras que parecem similares, mas o quê? Tem significado diferente. Reconhecer falsos cognatos ajuda muito a gente na prática. Vamos aí ao exercício. Nas alternativas abaixo, marque a que apresenta um falso cognato, um false friend. E tem uma que eu falei várias vezes no primeiro semestre. Olha aí, qual dessas que é? Revolution, Complexity, Science, Social ou Lunch? Quem apostou em lunch acertou, porque lunch, o lunch time não é hora do lanche, é a hora do almoço. Então, lunch é um falso cognato. A gente olha a palavra e pensa, lanchinho. Não, não é lanche, é almoço. O lanche em inglês é snack, certinho?
Ou aquela hora do cafezinho, que é o coffee break. Se eu quero falar lanche, eu vou falar snack. Se eu quero falar aquela hora de descansar, de tomar um café, o lanche da tarde é o coffee break. E se eu ainda quiser um estilo bem britânico, o chá das 5 é time of tea, ou tempo, ou hora do chá, ok? Então, lanche não é lunch, lunch é almoço, falso cognato, false friend. E nós encerramos por aqui a nossa primeira rodada de correção de exercícios. Espero que tenha sido útil para vocês. Thank you very much e vejo vocês na próxima correção de atividades.